Então vamos lá. Bom, um tempo atrás eu abri aqui a opção para os membros votarem num tema pro canal e vários deles me falaram sobre testar estratégias de investidores que são famosos, né? Pra ver se eles são só fama ou se realmente funcionou aquilo que eles fizeram. Essa é uma coisa muito difícil de ser feita quando a gente sai do âmbito de nomes como Warren Buffett, que tem a carteira pública na Berkshire Hathaway, e fica claro que funcionou, porque se a gente for pra Benjamin Graham ou se a gente for pra Philip Fisher, eles nunca divulgaram especificamente a posição total deles, de modo que é complexo, né? A estratégia dos livros, ali você consegue ver que eles mostram que aqueles testes funcionaram, mas é mais complexo de fazer. Eu tô tentando, mas eu vou começar aqui com um nome brasileiro que é relativamente fácil, porque ele divulgou várias posições da carteira dele em vídeos aqui com a filha no YouTube, né? Então o Luiz Bassi Filho é um dos maiores investidores de pessoa física da Bolsa de Valores brasileira. Ele não nasceu rico, foi criado num cortiço no Brás, em São Paulo, perdeu o pai com 1 ano de idade e começou a trabalhar muito cedo. Ele engraxou sapato já na vida, vendeu bala no cinema, ajudou a mãe na alfaiataria, tudo isso enquanto estudava, e diz que sempre comeu arroz com ovo pra segurar as pontas ali. Eu, sinceramente, um dos meus pratos favoritos. Com a batatinha frita mesmo. Nossa, eu sou fã, eu faço direto, cara. Quase toda semana eu faço uns ovos ali. E muitas vezes eu nem frito, tô cozinhando arroz, eu quebro o ovo dentro dele mesmo. Aí ele vai gruda no arroz e fica muito, mas tem muito alho, senão não fica legal, né? E aí, depois disso ele começou a carreira como office boy em uma corretora e se apaixonou pelo mundo dos investimentos, estudou contabilidade, economia, direito. Ele queria entender tudo dos balanços das empresas, mas o que mudou a vida dele foi uma decisão extremamente simples. Em vez de contar com a aposentadoria do governo, decidiu que ia montar a própria previdência. É assim que ele conta a história. E assim ele começou a comprar ações da CESP nos anos 70 e nunca mais parou. Criou sua estratégia, comprar ações de boas empresas, de setores essenciais, energia, banco, saneamento, com lucro consistente que pagassem dividendos. Então, o foco do Bassi, da grande estratégia dele, a grande sacada tá nos dividendos, né? Ele segue muito a metodologia do Décio Bazin, que é um cara contemporâneo dele, que viveu na mesma época que ele ali, que inspirou ele bastante, né? Então ele reinvestia tudo que ele ganhava ali religiosamente, não fazia trade, não vendia e segura por décadas até a empresa sair da bolsa. Todas as empresas que ele tem aí que ele não tem mais é porque saíram da bolsa, pelo menos é isso que ele diz, né? Que ele nunca vendeu. Mas quando a gente começa a acompanhar nos anos mais recentes, a gente percebe que a história não é bem assim, né? Porque ele já vendeu Itaúsa publicamente, já falou algumas outras vezes aí que se a empresa deixa de distribuir dividendos, ele faz vendas aí, já entrou em confusão com a Eternit. Então a gente tem algumas versões de Bassi dele mesmo, falando sobre ele mesmo, e tem algumas coisas que a gente sabe da vida. Não dá pra negar que é gênio, de toda forma, né? Já foi, em diversos momentos, o maior investidor individual da B3, porque pouca gente investe por CPF, né? Quando chega nesse tamanho, ele continuou e recebe milhões em dividendos aí, né? Por dia, inclusive. Literalmente, ele vive disso. Apesar de ser bilionário, o Bassi também é um homem super simples, né? Ele pega o metrô, costura o botão da camisa, não liga pra luxo, passou esse estilo de cabeça pra filha dele, que é a Louise Bassi, que ficou famosa também, toca aí hoje em dia com a AGF, né? Então o Bassi é uma referência pra quase todo mundo, e é chamado do rei dos dividendos, ou Warren Buffett Tupiniquim, né? Mais ou menos isso aqui. Ele é, pra mim, um grande exemplo de paciência, resiliência, disciplina e consistência. Mas hoje a gente não tá aqui somente pra fazer elogios a ele. Antes de mais nada, Bassi, parabéns pra você, de verdade. Acho sua história de vida inspiradora. Fico feliz que você tenha entrado na internet pra compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Acho que é muito bacana. Já revelei lá atrás as críticas que eu tenho à metodologia do Bassi, sem ter alcançado os mesmos resultados. Fica difícil, né? Vai ter que nos comparar quando eu tiver 80 anos. Até lá, eu vou só aqui fazer comentários humildemente, né? Posso refutar o Bassi usando outros investidores, mas nunca eu mesmo, né? Eu mesmo não sou capaz porque ainda não alcancei os mesmos feitos. Mas quando a gente olha a carteira de Warren Buffett ou de outras pessoas, né? A gente percebe que é possível encontrar diferentes metodologias e que também deram muito certo aí. Então, agora, vamos lá. Existem diversas ações que teve na carteira, depois ele disse que não teve na carteira, mas algumas que a gente pode dizer aqui é Unip 6, que é com certeza, Klabin, KLBN4, com certeza também, AES Brasil, com certeza também, BBAS, com certeza também, BBSE, que é Banco do Brasil Seguridade, com certeza também, Eternit já teve, depois saiu, depois ele fala que não teve, mas eu vou colocar VBBR também, 3, também Vibra, ele teve na carteira, já disse várias vezes, e Tasa 4. Então, são as empresas que a gente pode dizer aí, quase com certeza, que ou estão na carteira do Bassi ou já estiveram. Eu não acompanho as movimentações mais atuais dele, então eu vou tentar fazer uma análise com essas ações aqui que ele revela pra gente descobrir quanto ele ganhou. Olha, tem algumas aqui que já dá pra dizer que cresceu muito relevantemente. É claro que a gente não tem motivo nenhum pra simular com a quantidade de dinheiro que o Bassi tem, né? Porque seria um delírio louco. A gente vai fazer uma simulação aqui um pouco mais simplesinha com a carteira de alguém que queira seguir a mesma metodologia, mas que não tenha o mesmo patrimônio aí. E lembrando também que rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros, então aqui a gente não tá tentando te convencer a seguir essa estratégia, mesmo porque não é a estratégia que eu sigo. Mas eu acho que a gente vai encontrar bons resultados aqui, pelo menos é meu palpite, né? Vamos começar com a que eu acho que deu o maior resultado, o Unip 6. E a gente vai considerar o período de simulação aqui de 20 anos, tá? Vou considerar aqui 20 anos, quanto ele ganhou. Alguém que tivesse começado investindo R$50 por mês, depois investiu mais 100 por mês, porque R$100 lá atrás era muito difícil, né? Aí você tá considerando 20 anos atrás, gente. R$100 era dinheiro, hein? Mas mesmo assim, é o único jeito que a gente tem de fazer, né? Então, o Bassi já tinha esse dinheiro, com certeza. Então vamos fazer aqui o cálculo pra gente fazer a simulação. Então começou com 50, investiu 100 por mês. Olha só, quem diria? Você investiu 24 mil e transformou em 2.333.000, né? É realmente um bom desempenho. 9.604% de desempenho, né? Então vamos fazer aqui, vou anotar no bloquinho de notas. Então, ponto pro Bassi nessa primeira aqui. Agora, vamos KLBN4. Será que deu certo? KLBN4, então, nos últimos 20 anos. 5.423% também de crescimento aí. Ué, quem diria? O buy and hold, né? Funciona pra caramba. Então, beleza. Vamos passar pra AESB3. AES Brasil Energia, bora lá, 20 anos também. Menos 21, não deu lá muito certo, mas ela não tá na bolsa esse tempo todo, né? No futuro pode dar certo, então menos 21%. Só que essa é uma empresa muito recente, não tem o histórico dela, né? A gente teria que fazer o histórico desde o começo, mas a gente não tem esse histórico. Beleza, então não rolou. Então a gente também tem BBSE, só que lembrando, BBSE não teve o mesmo tempo, né, de existência, então aqui a gente também não tem como ter investido o mesmo valor, né? Não foram só R$14.750, porque a empresa não existia. Eu duvido que ele tenha investido nela antes da existência. BBAS3 aqui então, vamos lá colocar também. Ai, 10.170%. Banco do Brasil então também, excelentíssimos resultados da carteira do senhor Luiz Bassi. VBBR3, também empresa que não vai ter esse histórico todo. Vibra Energia, né?
71% de alta. Que homem. Ah, mas você tirou a Eternit, tirou as outras empresas aqui. Cara, eu peguei o consolidado, né? Não é porque eu quis ajudar o Bassi, não, tá? Foi porque eu peguei o consolidado aqui. Mas dá pra você ver que o ganho vai substituir muitas que deram errado, né? Não tem TASA 4 também. A gente pode dizer aqui, então, que 64%. Então até TASA 4 também. Aí algumas vão perder pra inflação, naquela situação e tal. Então aqui você consegue ver que, de fato, o Luiz Bassi Filho teve uma rentabilidade maravilhosa. E se a gente tirasse a média aqui, né? Pegando essa rentabilidade das carteiras pra tirar uma média, você chegaria aí nos incríveis 20,63% ao ano. É óbvio, a gente sabe que tem outras posições da carteira dele que deram errado, mas a gente não tem o valor divulgado exato e não são empresas que a gente sabe qual o tamanho da posição que ele tinha. Então aqui eu considerei aquelas que ele falou mais frequentemente. É óbvio que isso é uma aproximação. Eu acredito que talvez, analisando na prática, possa até ser maior a rentabilidade, porque a gente considerou também somente os últimos 20 anos, que é uma janela muito curta comparando o tamanho da vida do Bassi, que foi uma vida gigantesca, né? Boa parte da rentabilidade do Bassi vem do fato de estar vivo há muitos anos. Então, quando a gente analisa, você consegue pegar aqui que num recorte de mercado brasileiro dos últimos anos, a carteira do Bassi desempenhou aí um excelente volume, né? E aí, com a metodologia que o Bassi segue, caso você queira seguir também, ele segue algo bem próximo disso aqui. Eu vou te mostrar. Então, o que o Bassi faz? Ele segue a metodologia de um cara chamado Décio Bazin. Você pode vir aqui, ó, e dar uma olhada. Aqui tem a fórmula do Bazin, por exemplo, pra gente aplicar ela ao Bradesco aqui, por exemplo. Então, o que o Décio Bazin fazia, né? Que é o Faça Fortuna com Ações, que o Bassi diz que é o melhor livro sobre investimentos que ele já leu, né? Ou que ele seguiu aí na vida. O método Bazin, ó, vou pegar aqui a descrição direta, tá? O método Bazin é uma estratégia de valuation descrita no livro Faça Fortuna com Ações. E o que ele faz? Ele coloca uma forma simples de estimar o valor justo de uma ação com base em dividendos. A abordagem parte do princípio de que o preço de uma ação deve ser compatível com o retorno que ela oferece ao investidor por meio de dividendos. Então, em quais princípios que o método Bazin vai se basear para chegar nesse valor que você tá vendo aí, né? Por exemplo, o Bradesco tá custando agora R$3,78 e o Bazin diria, né, que a empresa teria um preço justo aí de R$17,34. Como é que ele chegava nisso? Ele tem alguns pontos. O primeiro ponto para ele seria ali que a liquidez da empresa deve ser boa. Ele recomenda investir apenas em ações bem negociadas na bolsa de valores. Ou seja, ação que tem volume, né? Porque depois senão você vai sair e vai ter dificuldade para sair da empresa. Volume financeiro mesmo, volume de negociação. Então isso é simples. Segundo ponto, o cash yield. Esse é o segundo ponto e a alma de todo o método dele. É a partir dele que a seleção de bons dividendos vai ser feita ali. Segundo o Bazin, o investidor deveria ter na carteira somente ações que pagam mais do que 6% ao ano de dividend yield, dolarizado, cash yield nos últimos 3 pagamentos. Isso aqui é um ponto muito interessante. Isso é calculado dividindo o último dividendo pago, convertido para dólar na data em que foi pago, pelo preço atual da ação, convertido para o dólar atual. Ele fazia isso porque lá atrás a moeda brasileira era mais complicada ainda, né? O Décio Bazin não é contemporâneo nosso. E aí disso você vai tentar chegar nesse 6% que ele tá falando. Além disso, ele diz que o 6% de cash yield, né, que é o número que ele usa aí, não foi uma escolha arbitrária. Esse é o cash yield escolhido pelo Bazin, porque naquela época, com juros mais altos no mundo todo, era uma convenção de que esse era o mínimo que o investimento variável devia pagar para ser considerado remunerativo. Então, se ele fosse considerar hoje, ele usaria valores bem próximos, tá? Porque a taxa de juros está até maior no mundo, nesse período, principalmente considerando o Brasil. Terceiro ponto aqui, que o Décio Bazin, e algumas pessoas ignoram essa parte do método dele, porque não é muito conveniente, ele dizia que as notícias são importantes, né? O terceiro ponto é o primeiro mais qualitativo aqui nesse método dele. Segundo o autor, o investidor deve vender imediatamente empresas que tenham notícias negativas a seu respeito. Então, na hora que você tá aqui vivendo, se deu uma notícia negativa, vai vender. Por isso que o Bassi melhorou um pouco o método, né? O quarto ponto aqui é o endividamento. Outro mandamento aí do Décio Bazin é investir apenas em empresas que possuem endividamento moderado. E apesar desse ponto parecer algo mais quantitativo, ele não explica um múltiplo, né? Um indicador do que ele considera um endividamento moderado. Então ele é um pouco vago nesse ponto. E aí o ponto 5 são os rebalanceamentos. Segundo o Bazin, o investidor deve rebalancear sua carteira semestralmente, repassando todas as empresas pelos filtros anteriores. Se uma ação passar 2 semestres seguidos com cash yield abaixo dos 6% ao ano, definidos por ele ali, ela deve ser vendida. Então é aí que o Bassi talvez vendeu Itaúsa e vendeu outras empresas. E além disso, o escritor vai recomendar também que esses rebalanceamentos sejam feitos nos meses de abril e outubro. Isso porque normalmente são os meses em que a maioria das empresas já teriam encerrado o pagamento de dividendos do ano, né? Pelo menos era assim na época do Bazin. E quando você vai analisar a metodologia do Décio Bazin, levando ela para um backtest, isso é muito comum. Então você pega assim, olha, eu vou pegar uma data específica, vou aplicar essas regras e vou ver o que aconteceu. Isso é o que a gente faz com a maioria das formulações de teses de investimento, né? Você pode ver o que aconteceu. Aqui fica um ponto de atenção aqui, né? Quando você vai fazer um backtest, quando você vai rodar isso, você faz uma estratégia baseando-se no passado. Então, quando alguém te disser que tem uma metodologia genial desenvolvida a partir de um backtest, lembra que isso pode não funcionar na vida real, porque o backtest é feito com base no passado. Então é aquilo que já aconteceu. Não significa que vai continuar acontecendo. Mas o Clube do Valor do Ramiro, que é meu amigo inclusive, né, meu amigo pessoal, eles fizeram esse teste, é muito legal. Eles divulgaram aqui um backtest feito com a carteira do Décio Bazin, só que eles fizeram algumas modificações. Então, eles consideraram empresas suficientemente líquidas, aquelas que possuíam uma liquidez diária média nos últimos 12 meses de 200 mil, ou seja, tem pelo menos 200 mil em compra e venda aí, utilizando essa mesma métrica convertida pro dinheiro da época pros anos anteriores. Então foi fazendo ali, testando pro passado. O passo 2 deles foi definir o cash yield. Eles seguiram a mesma lógica original do Décio Bazin lá do livro Faça Fortuna com Ações. E aí nos passos 3 e 4 das notícias e dos endividamentos é muito complicado. E eles fizeram aqui um ponto que no backtest deles ajudou demais o Décio Bazin. O que eles fizeram? Eles removeram o fator de notícias e endividamento. Eu acho que aqui, cara, fuderam a metodologia. Porque quando você pega e tira a notícia, o único ponto do Décio Bazin que era ruim era isso. Você melhorou demais, né? Pode dar outro nome pra essa teoria aqui. Essa agora sim é a Faça Fortuna com Ações. Porque se você começar a seguir a imprensa brasileira, eu tenho certeza que você vai se ferrar, cara. Não tem nem como. Porque tem notícia falando mal de tudo quanto é negócio, né? Então eles desconsideraram o fator de notícias e retiraram o fator do endividamento do próprio Décio Bazin. Malandragem isso aí, hein, Ramirão? Mas, então aqui, nessa nova metodologia, eles fizeram um rebalanceamento também fora de abril e outubro e optaram por rebalancear anualmente, pra facilitar, né? Em 31 de dezembro aqui. E aí, como ficaria a carteira? Quando você pega aqui, né, em 2020, a carteira ficou assim, eles fizeram um teste lá de 1996 pra 2020 e olha a diferença do método do Bazin aqui pro Ibovespa, que não é Décio Bazin, né? Vamos chamar ele de método quase Bazin, tá? Então, o método quase Bazin se assemelha muito ao que a gente ensina na UVP, né? Que é basicamente controlar, sim, o endividamento, não dar moral pras notícias e investir em ações que são lucrativas no longo prazo. Aí sim, você chega aqui e não vender, né? Então também a gente não vende. Aqui não vendeu, porque ele tirou a parte da venda das notícias. Então, se você tivesse investido R$10 mil lá em 1996, teria visto seu patrimônio virar 1.476.000 em 2020. Essa estratégia teve um retorno de 10% a mais em retorno composto do que um simples investimento no índice da Bolsa Brasileira, né? Então você consegue ver aí que a metodologia do quase Bazin, ela performa muito bem, né? E a estratégia ficou muito concentrada. Muitos críticos fizeram esse comentário também sobre o ETF da UVP, que nem segue a metodologia do diagrama do Cerrado à risca, né? É só
um índice mesmo. E ele reclama aqui, o Ramiro, ele reclama aqui que a metodologia às vezes ficou com 4 ações, por exemplo, né? A carteira de Décio teria tido métricas de risco semelhantes ao índice também. Então, um pequeno drawdown, o dividend yield bem interessante. A carteira conseguiu aqui fazer uma coisa bem legal. A UVP também chegou a criar uma metodologia própria, não igual a que a gente tem na escola, né? A gente criou uma metodologia chamada AFD, em parceria com a Teva, eliminando empresas aqui com base numa metodologia qualitativa. No backtest, em alguns momentos ali, iniciais, olha, numa janela de 10 anos, você vê que o Bazin também chegou a perder, olha. Então você vê aqui que o verdinho dele, né? No começo da estratégia, ó, no início dos anos 2000 ali, quando o mercado estava especulativo, o Bazin fica embaixo. E depois ele vai se destacando. Depois dos 10 anos, o gráfico vai ficando cada vez mais positivo em favor dele. A mesma coisa aconteceu no ETF da UVP. Então, no começo da metodologia, você vê que no período especulativo, olha, lá em 2020, ali, por exemplo, como as ações de tecnologia estavam bombando e tal, aqui no Brasil, né? Até empresas que nem existem mais, como Get Ninjas, Melius, empresas, pô, derreteram completamente. Você vê que a UVP fica até embaixo, olha. Depois na recuperação também ela recupera mais devagar. Agora, no final, se percebe que a metodologia, quando o prazo vai passando, vai ficando maior, né? A gente chegou a fazer um ETF aqui com essa metodologia, ela cai menos nos anos de queda, mas ela também acaba se desenvolvendo menos e pasmem. Também chegou numa concentração absurda, né? Acabou concentrando quase tudo no setor bancário aqui e ficou com um giro de carteira muito mais frequente, que na UVP a gente não faria, mas aqui a gente acaba, porque é um ETF, né? E aí o ETF tem a função diferente da escola ali. Gostou? Achei bem legal aqui, a gente dá uma estudada melhor na técnica do Décio Bazin. Pra minha opinião, ficou bem melhor a metodologia desenvolvida pelo pessoal do Clube do Valor em parceria com o Décio Bazin, vamos chamar assim, porque tirar as notícias, cara, eu sei que vocês não iam conseguir fazer o backtest, mas tirar as notícias simplesmente da equação é tipo, ajudar demais a metodologia, porque na prática a gente sabe que o Décio Bazin seria um bom de alface, ele tem que ficar vendendo ali frequentemente. Pode até ser que dê certo, mas eu não acredito tanto na imprensa brasileira a esse nível. Achei bacana aqui, a gente ensina também, até a metodologia do Bazin, ensina a metodologia do Graham, que são metodologias até levemente parecidas, a gente ensina tudo isso lá na UVP. Inclusive, se você quiser aprender a investir da maneira correta, né?